Hoje eu vou falar de The Breaker, um dos melhores mangás coreanos de artes marciais que já existiu, e que talvez você não conheça porque ele já está há um tempo no hiato, mas que mesmo assim vale muito a pena ler porque tem 2 temporadas e tem notícia boa sobre a volta dele, tem algumas informações bem interessantes que vale a pena você conferir, eu vou soltar para vocês aí, então fica até o final do vídeo e com certeza é um mangá que você vai curtir. Valeu então? Bora ver? The Breaker conta a história de Ishi-won, que é um estudante como daqueles comuns que você já está acostumado a ver, mas que sofre muito bullying. Ele na verdade sofria tanto bullying que ele chegou ao ponto de tentar suicídio em algum momento. Até que ele conheceu um professor novo dele, que é um professor substituto e muito suspeito, diga-se de passagem, que é o Han Chun-woo, onde pouco tempo depois ele descobre que na verdade Han Chun-woo é um mestre das artes marciais que tem o título lendário de Go Moryung, que quer dizer Dragão das Nove Artes. E esse título ele é conhecido apenas por pessoas que fazem parte do Murin, vamos dizer assim, é uma espécie de submundo das artes marciais. Porque nesse mundo só apenas pessoas que praticam artes marciais fazem parte e têm conhecimento. Dentro desse mundo, o Dragão das Nove Artes, ele é tanto conhecido quanto respeitado quanto temido, porque ele foi quem conseguiu esse título e é esse professor que vai mudar a vida do protagonista Shiwon. Né? Ou seja, a partir do momento que ele conhece o professor dele, a vida dele não vai ser mais a mesma porque ele vai começar a fazer parte desse mundo das artes marciais. The Breaker é uma história que conquista muito pela relação complexa do professor e aluno e conquista muito também pela arte. A arte de The Breaker é maravilhosa, não apenas pelos traços, mas também pela forma com que o desenhista mostra as cenas de luta. As cenas de luta são muito bem coreografadas e elas são muito bem trabalhadas, tanto que ele trabalha de uma forma que como se você estivesse assistindo a um filme. Às vezes dá essa sensação, porque ele faz uma transição muito interessante. Ele não pula simplesmente de uma cena para outra, ou seja, de um soco e depois para o cara já caindo. Ele às vezes detalha e mostra um soco desde o momento que é desferido até o impacto que ele causa. E isso é muito legal, além claro das perspectivas, dos enquadramentos que faz toda uma diferença. Então quando você está lendo The Breaker e você vê cenas de luta, você sabe que uma pessoa realmente está caindo, você tem essa sensação que existe gravidade ali, você tem a sensação de que a pessoa foi arremessada por causa de um golpe, você sente o peso do golpe. Tudo isso você consegue sentir graças ao trabalho muito bem feito do desenhista, não apenas nas ilustrações, mas também, como eu já falei, nos enquadramentos, na questão de perspectiva, na diferença de distância, de altura. Ele explora muito bem os ângulos e as dimensões, as 3 dimensões, e isso é uma das coisas que acaba conquistando nessa obra. Uma outra coisa que eu não podia deixar de falar também desse manhwa é a explicação dos poderes que existem nessa obra. Quando eu digo poderes, não quero dizer magia, Kamehameha e coisas do tipo. Na verdade, a energia que é responsável por tudo que é feito nas artes marciais é o Ki, que a gente já conhece muito, mas claro, cada autor tem a sua visão, né? Tem algumas diferenças, então em The Breaker ele explica isso de uma forma bem detalhada e bem convincente. Você acredita que aquilo realmente existe, que uma pessoa ela tem aquele tipo de energia e que é possível de fazer o que eles conseguem fazer ali nas lutas, né? Aqueles golpes incríveis e a questão da concentração, a questão de desferir técnicas que causam todo tipo de dano, técnicas de velocidade. As técnicas de movimentação com os pés mesmo são muito bem trabalhadas, então nessa parte do Ki, nessa parte do poder que faz parte do mundo de The Breaker, ela é muito bem explicada também, e esse também é um show à parte, porque você fica super interessado em conhecer mais sobre as técnicas de cada personagem, de cada clã. Cada clã tem suas técnicas secretas, e o autor ele passa isso de uma forma que você realmente acaba acreditando, isso é muito legal. Existe uma carga dramática bem interessante também, por causa da relação complexa de Shiwon com o Dragão das Nove Artes, né, seu professor. Porque na medida que você vai avançando na história, você nota uma mudança, né? Você nota que essa relação vai ficando mais complexa. Não é simplesmente de um cara que se simpatizou com um estudante que sofre bullying e resolve ensinar ele a ser mais forte. Ele ensina muitas outras coisas, que a força não está só em você saber artes marciais, mas tem a questão da força de vontade também, e o sofrimento que você passa para poder você se tornar uma pessoa melhor. Mas além disso, existem outras coisas que vão acontecendo que deixam essa relação mais complexa
complexa e que, assim, eu não posso falar porque vai acabar virando um spoiler, mas que é um plot twist muito interessante, é uma coisa que, quando aconteceu, eu com certeza não esperava que fosse chegar nesse ponto, que dá todo aquele drama, né? E é um drama que, assim, não é exagerado, é um drama muito conveniente e que com certeza faria falta se não tivesse em The Breaker. A série The Breaker atualmente tem 2 temporadas, a primeira é The Breaker e a segunda é The Breaker New Waves, que é bem mais longa, ela tem 200 capítulos, a primeira tem, se eu não me engano, 70 e poucos capítulos, e já faz alguns anos que está em hiato. Mas recentemente surgiram algumas notícias bem animadoras, na verdade. O autor, ele já voltou a trabalhar, certo? Ele está escrevendo o manhwa, ele está escrevendo o mangá. E o desenhista, ele também está praticando, ele até brincou dizendo que precisa praticar muito. Então tem até uma imagem que já está circulando pela internet aí de alguns rascunhos novos que ele fez. E além disso, o autor está procurando uma equipe nova. Ele até postou no blog dele que estava procurando um profissional aí para trabalhar como assistente na parte da colorização. E que, segundo ele pretende voltar com The Breaker, né, a terceira temporada, na segunda metade desse ano. Então, se tudo for de acordo com o que ele está planejando, né, porque a gente sabe que nessa questão de produzir mangá não é nada fácil, principalmente quando se trata de voltar de um hiato. Né? Então, a gente cria toda aquela expectativa de que tudo dê certo e com certeza volte na segunda metade desse ano, como ele falou, mas a gente sabe também que tudo pode acontecer, principalmente que a gente está vivendo um momento de pandemia. Então, imprevistos ocorrem, mas a expectativa fica, né? Então, vamos torcer para que esse mangá volte e que volte com tudo e que essa terceira temporada seja tão boa quanto as outras e longa também, né? Porque eu tô muito curioso para saber o que é que vai acontecer, né? De onde parou, tem muita coisa ali que ainda tá rolando, não só as lutas, mas os desfechos de alguns personagens, né? O desfecho ali de Shion e o professor dele, eu quero saber o que é que vai acontecer também, é uma das coisas que eu tô mais curioso. Então, fica a minha recomendação, certo? Se você curte um mangá que tem uma história muito bem trabalhada e de artes marciais, e se você gosta de ver lutas muito bem coreografadas, que é uma coisa que pra mim não poderia faltar e com certeza The Breaker tem e muito. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve, dá aquela curtida massa, ativa o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo, porque eu vou continuar trazendo vídeo pra você, principalmente se The Breaker voltar, que aí eu também pretendo trazer review dos capítulos para poder a gente acompanhar essa obra incrível, que com certeza você não vai se arrepender se você ler. Então fica a minha indicação também pra você, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.